Bom dia, meu nome é Júlio César. Eu estou aqui para fazer um agradecimento ao Moré André Klein Rosa por estar hoje no grupo dele, por ele ter feito tanta coisa que tem me ajudado. E eu quero agradecer, inclusive, de ter feito o mapa cabalístico feito pelo Moré André Klein Rosa. Quero agradecê-lo por ele ter me ajudado. Quero agradecer a Deus por hoje estar trilhando o caminho da Torá, do judaísmo, da comunidade de Israel. Agradeço imensamente ao nosso Deus, Criador Todo-Poderoso, e convido vocês a seguirem o Moré André Klein Rosa, que muito pode fazer por vocês. Tenham todos um bom dia. Meu grande abraço. Na verdade, Moshe não era tão poderoso como Balaão. E ainda enfatiza, o que ele enfatiza? Enfatiza que Balaão era menos poderoso do que Balaque. Significa que Moshe, ele não tinha a mínima condição de vencer o Bilã, e ainda mais vencer o Balaque, que era mais forte ainda, era uma dupla potência, né? E tinha duas questões em Moshe que eram as principais para que ele pudesse vencer. Uma delas nós sabemos que é porque Moshe era o homem mais humilde, não é? Assim, a gente está trazendo aqui no nível peixe para você, tem que ter muito cuidado, né, com o que a gente fala aqui, e como vocês entendem aí, não é? Então diz que Moshe, ele era muito humilde. E na verdade chega a ser citado que ele era o homem mais humilde que já existiu em todos os seres humanos. E Moshe, alguns midrashim vai falar que ele era humilde, mas não vai falar que ele era humilde por configuração, ou seja, ele já nasceu humilde. Pelo contrário, diz que ele era como um siri na lata, né? Que ele era muito bravo, mas que o que significa então se ele era bravo ou se ele lutava para defender a Torá e se ele ao mesmo tempo era muito humilde, não é? Significava que através dos estudos da Torá ele conseguia controlar sua interioridade. Ele não ia mais atrás das suas más midotes, ele não ia atrás dos seus traços ruins. E isso fez com que Moshe se tornasse a pessoa mais humilde do mundo. Na verdade, é fato que se nós pararmos para pensar que tudo, exatamente tudo que existe virá a existir, ou coloquemos até um pouco mais dentro da nossa realidade, quer dizer, nenhuma célula vai para a direita nem para a esquerda, né? Uma célula é algo complicadíssimo, né? Uma célula
E para nós explicarmos uma célula aqui seria algo extremamente complexo de se falar, não é? É algo mesmo que uma célula, né? Não estou falando nem do ser humano completo. Mas veja, tudo é direcionado por Deus. E ele entendia isso, né? E por isso a sua humildade era saber que tudo vinha da mão de Deus. E se tudo vinha da mão de Deus, o que cabia ao ser humano eram as suas intenções. E da onde ele tiraria essas energias, não é? E outro fator que Moshe sabia muito bem, e o próprio Bilã também sabia, eram os tempos apontados na Torá. Porque um dos fatores mais proeminentes dentro da Torá é que há um apontamento para um calendário. E dentro desse calendário, apontamentos para alguns momentos específicos. E muitas vezes as pessoas entendem como festas, não é? Que é um dia para fazer uma festa, que é um dia para fazer uma festa para Hashem, etc. A Cabala nos ensina que são apontamentos, não é? No nosso sistema, não é? Astrológico, astronômico, seja lá, como nos nossos planetas, são equilíbrios onde a divindade escolheu ali para. Isso acontece todo ano para intensificar a sua, a sua divindade, né? Ou seja, é uma temperança que acontece nesses períodos e que o Eterno ele se deixa vir um pouco mais ou um pouco menos. Essa é a palavra certa. E a Torá, ela é um salto para pegar essas forças, não é? Entender esse período. Os períodos difíceis, começamos agora, Tammuz e Ave, né, o mês de Tammuz e Ave, começa lá da saída do Egito, na verdade, podem ser condensados em períodos muito favoráveis. Veja, o ponto a ser ponderado aqui é se eu sou humilde como Moshe. O que é humildade? O que é ego? Uma coisa é antagônica à outra, não é? Ego, ele é antagônico à humildade. Humildade é quando eu saio desse aspecto mais drúxulo do que é humildade, que eu vou andar agora com a roupa, vou andar com a roupa mais simples, não vou me cuidar e etc, vestir de panos de saco, isso não é humildade. Pelo menos em relação aos céus, isso é um tipo de humildade que parece que você quer mostrar para o outro que você é, né? Algumas pessoas podem ter essa configuração naturalmente, de não estar muito ligado a essas coisas, natural. Outras podem se vestir com a melhor roupa, usar os melhores perfumes e pode ser realmente humilde, né? Mas não é dessa humildade que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui de uma humildade em relação aos céus. Veja, a humildade que a Torá está falando é a humildade quando você percebe que tudo que está sendo criado para você, toda a sua história, e toda essa história em relação ao seu sistema de humildade ou sistema de ego. Eu acredito ainda, sinceramente, que nós não temos um termômetro para medir essa situação dentro de cada um. Ter humildade é aceitar tudo o que o Eterno manda e saber se colocar no local certo, no momento certo, na temperança certa e aceitar o jugo divino. O que nós não temos e que menos temos é a humildade. Porque quando as coisas saem do jeito que nós desejamos, não é? Nós então amamos a Deus e percebemos que Deus está conosco. E quando as coisas, por conta do ego, veja, por isso que Moshe era o mais humilde, porque ele aceitava
não é, os julgamentos divinos, enquanto Bilam dizia aceitar, mas não aceitava, né? Ele fingia ali que não, realmente, eu vou consultar Deus, mas o interesse dele era totalmente pessoal. Existem muitos parâmetros aí internos, não é, que nós devemos perceber e que nós devemos analisar, não é? Alguns poderiam falar que a gente poderia usar pinças para tirar essas más midotes de dentro de nós, ou essa falta de humildade. Eu diria que nós precisaríamos levar as nossas almas, nós precisaríamos levar as nossas almas para o laboratório, não é? E botar ali num laboratório e analisar, né, mais profundamente cada aspecto da nossa alma. Por quê? Porque enquanto houver ego, né, a gente já viu isso em outra aula, haverá um massacre. Ainda mais para o cabalista, que está sob aspecto da lupa divina, ou seja, a lupa divina ela está ali para limpar, ou seja, para tirar, seja com a pinça, ou dependendo, a gente fala pinça, mas tem pessoas, né? Alguns de nós vai ter que ser limpo ali, vai ter que fazer uma raspagem muito séria, como no caso de Cora, que ela raspou o corpo todo, mas mesmo assim ainda ficou traços que não eram de acordo com a doação, eram recepção. Então, veja, seu primeiro fato dentro dessa construção eu entender meu ego e combater o meu ego, isso significa que eu tenho que mudar o meu olhar do outro. Eu não posso, ainda, que a gente, é sério isso, né? Ainda que a gente tenha todo um cuidado, a gente se preocupe a todo momento, alguns mais, outros menos, com tudo que vai acontecer conosco, tudo está no controle do Eterno. Isso é fato. Existem tribunais celestes, mas existe um juiz, né? Se o juiz não outorga ali a sentença, é impossível que a sentença aconteça porque existe um Criador. É lógico que a gente está no mundo das causas e algumas coisas aqui já são tão automáticas que cabe a mim prestar atenção em um fato ou em outro. Mas perceba que já tudo muito bem organizado. Quando eu estou andando na rua, ninguém fica olhando onde vai pisar ou para os pés, a gente sempre olha para frente, vez ou outra. E talvez às vezes a gente já pise até no buraco por ter essa configuração já tão exata, não é? De saber como você anda na rua e ali o seu corpo ele se adequa a cada pegada. E ali a gente tem uma coisa muito profunda para discutir se estivéssemos falando de física, mas enfim. E então nós não somos humildes, né? Conforme essa caminhada, conforme toda essa configuração interna, e aí eu digo a biológica, em ficar preocupada todo o tempo, será que a célula tal está funcionando? Será que hoje não a célula do fígado está boa, etc. Só tomamos esses cuidados, alguns até se cuidam, isso é verdade. Mas só tomamos esse cuidado quando alguma coisa começa a dar errado, né? Alguns, já no início já se trata, outros esperam dar muito errado, ou talvez nem perceba quando deu muito errado. Mas tudo está no controle do Eterno, não é? Veja, cada realidade de cada ser nesse mundo é criada pelo Eterno. Se alguma desses seres, né, que estão dentro de nós, que são nossas células, eles entram em colapso, foi permitido pelo Eterno. Por que que eu devo imaginar e por que que eu devo pensar assim? Isso tem lógica nisso? Lógico, porque se só tem um Criador, que é o Senhor de todas as causas, isso significa que eu tenho um só Criador, eu não tenho, agora deu errado,
ainda que tenha sido por uma via, não é, má, não é, foi o Criador que permitiu. Isso traz o aspecto de que nada e ninguém, nem no mundo espiritual ou físico, pode fazer nada que o Criador não permita. E aí entra um grande ponto de interrogação, né? Como que a pessoa pode fazer o mal? Da onde surge o mal? O mal vai surgir já de uma configuração que o próprio Eterno criou, que são as árvores sefiróticas, tanto é que tem a árvore do bem e do mal, veja, uma mistura, você está com vida, você está vivendo, mas você está priorizando o mal, priorizando o ego, e existe a árvore da vida, que é a Torá, que vai falar para você, olha, tudo vem da mão do Eterno, seja humilde, supere ou tente achar aí qual é o problema dentro de você, não fique criando problemas, não fique correndo atrás de interrogações, por que isso e por que aquilo, porque, veja, a solução está dentro de você. A mesma solução que nós vemos no corpo biológico, quando as bactérias entram no nosso corpo, isso é diariamente, existe uma guerra que nem se imagina todos os dias, vez por outras ficamos doentes, resfriados, outros ficam abalados emocionalmente, são tantas coisas. Mas veja, é um mundo de guerra, não é um mundo onde você possa brincar. Então, se a árvore do bem e do mal existe, as pessoas elas meio que externam isso, né? Elas colocam isso externamente, mas na verdade a coisa é interna, é você que decide. Devemos frisar que no livro A Tamareira de Débora, lá diz, existem pecados que causam dores para a vida toda, que não podem ser consertados. Tão grande esse problema da questão do pecado. Mas o pecado, assim como a humildade, não é muito bem aquilo que as pessoas imaginam. É muito diferente. Quando nós não entendemos perfeitamente, não é, essas questões dentro da Torá, então nós não pecamos somente contra o ser humano, que existe a individualidade do pecado contra o ser humano e o pecado contra o eterno. O pecado contra o eterno é uma coisa. Por exemplo, se ele é a causa da causa, o criador de todos os criadores, todas as situações que ele cria para mim é para que eu possa ter uma percepção do que está errado dentro de mim. Se eu não pego aquela situação, veja, é muito fantástico isso, né? Não pego aquela situação. E, ao mesmo tempo que eu vivo a individualidade da situação, ou seja, por que que eu estou dentro desse processo com essas pessoas, por que que eu estou passando por isso, e aí existe um outro parâmetro aqui. Nós não devemos ficar estagnados quanto aquilo que é ruim, não é verdade? Percebam, eu posso estar no local, algo cai em cima do meu pé e ali está me fazendo uma pressão, me machucando. O que eu devo fazer? Automaticamente é organizado que a gente deve levantar o peso e tirar o nosso pé de baixo. Aí a gente vai ver os estragos que foram feitos. Dali nós vamos para o hospital ou não, ou tomamos um remédio, enfaixamos, injeçamos, seja lá. Veja, eu não devo ficar estagnado nessas situações. Isso mostra, então, que apesar de tudo vir da mão do Eterno, as más situações e as boas situações, eu tenho, então, que consertar, mas eu só consigo fazer o conserto através de uma análise, vamos dizer, uma conta interna, uma percepção, ego e doação, ser bom e ser mal, mas não é ser aquele bom que nós vemos por aí. Porque existe aquele ser bom técnico, né? A gente já nasce, alguns, eu sou bom, sou legal, né? Por exemplo, eu vivi muitos anos dentro da religião e achava que eu era uma pessoa muito boa. Quando eu cheguei na Kabbalah, eu não estava nem no grau 1 de ser uma pessoa nível de Torá.
Não estava mesmo, vou falar que estava. Mas por causa de um disfarce chamado religião, você acha que eu fiz isso, fiz aquilo, agora tal, etc. Mas isso também não significa que eu estava no nível de ser ruim, quanto muitos ruins são. Quer dizer, num certo ponto, a Torá já tinha feito ali um reparo, mas não total. Era preciso um novo passo. Quando tudo isso acontece, e a gente pode perceber que todo o sistema espiritual está nas nossas mãos. Por quê? Mais ego, mais destruição. Mais humildade, menos destruição. E isso é um fator tão equilibrado dentro da natureza, dentro do ser humano, e que a gente percebe então que é verdade. Por exemplo, o ego ele está ligado a mais midot, a mais sentimento, pensamentos, etc, etc. Isso quer dizer que esse mal está ligado a um mundo espiritual negativo que o alimenta e que se alimenta desse mal. Enquanto as boas midotes estão ligadas a tudo aquilo que é bom. Agora, quando o Eterno ele cria nossas vidas, ele vai criar uma mistura disso aí tudo, não é? Então a gente vai nascer numa família, aquela família vão ter pessoas que vão ter problemas, podem ser irmãos, filhos, pais, mães, etc. E a gente então pode ter ali um grande peso no nosso pé, não é? Ou caiu algo no meu pé, então eu tenho que resolver esse problema, ou seja, podemos ali no primeiro nível da Torá tomar a atitude de Abraão. Saímos, né, da nossa terra, da casa da nossa parentela, da casa dos nossos pais, etc, etc. Mas também podemos entender que nós temos no meio daquela família, e diga-se de passagem, o peso caiu no pé, mas até onde está me incomodando, né? Dá para mim aguentar o peso no pé? Né? Dá para mim, sabe? Ou isso está me atingindo profundamente? E aí é que está a questão. Muito bem. Então, se parte exatamente internamente para resolver essas questões, estar num ambiente equilibrado, que você possa estudar a Torá, não é? Veja, estudar a Torá é o que é mandado pelo Eterno. É lógico que existem rezas, existem muitas coisas. É para que essa força antagônica à própria Torá ela possa ser vencida. Quando nós, então, entendemos esses parâmetros internos e vemos que a nossa falta de humildade em relação àquilo que o Eterno dá para a gente, o nosso ego começa a gritar. Veja, eu não entendi por que o peso caiu no meu pé. E por não entender, ao invés de eu resolver a situação, eu fico protelando. Ou diferente, eu tiro o peso do pé e vou reclamando 2, 3 horas, 4, 5, 6 dias. Ah, o peso caiu no meu pé. Ah, o peso caiu no meu pé. O que eu estou gerando com isso? Ou o que eu tenho inserido dentro disso? Uma falta de humildade. Uma falta de algo que eu provavelmente digo que sou. A gente tem alguns erros muito profundos. Dizer que somos bons, dizemos que somos humildes, dizemos que cremos no eterno, dizemos que amamos o nosso próximo, mas com certeza falhamos em todos esses parâmetros. Depende do teste, da humildade ou não. Por isso que Moshe era o mais humilde. Ele era o mais humilde porque ele via dentro dessa vida uma estrutura para a elevação da sua alma. Isso a gente falando da Torá, no nível peixe. Ele via em cada ser humano que cada ser humano estava passando por um processo reencarnatório. O que é um processo reencarnatório? É uma bondade de Deus, resto de Deus. Mas isso não significa, não é, que é algo bom, porque a reencarnação ela vai te levar a saber que você está sobre um julgamento divino. Pô, para pensar uma alma dentro de um corpo. Mas
Aqui, o corpo ele é mais forte do que a alma. Os desejos do corpo, eles são mais fortes que da alma. Então, todo esse escombro físico, biológico, cobre a alma. E o que é a alma? A alma é aquela que se alimenta só do bem, porque se o corpo é mais alimentado, o ego é mais alimentado, a alma morre, ou não reencarna mais, ou sabe-se lá, ou ela é reabsorvida pelo Eterno. Então, isso significa que eu tenho que parar de priorizar o mal. Eu tenho que parar de falar que eu sou humilde, não sendo humilde, reclamando de cada situação. Isso também não significa que quando eu estou com alguém, eu devo analisá-la. Não analisá-la para destruí-la. Eu devo analisá-la para ajudá-la a mostrar, olha, é que é difícil, né? Ó, quando você bota o dedo na ferida, ó, aqui tá errado. Não como uma acusação, entende? As pessoas têm mania de discutir Torá, Taná, por questões egóicas, e não pelo amor aos céus, o amor ao próximo. Então, quando você bota a mão no machucado da pessoa, o que que acontece? Aquilo é o ego. E o que que o ego faz? Automaticamente esse ego vai reclamar. Por isso, voltando agora, é que existem tempos muito especiais na Torá. Existe uma questão do tempo diário e existe uma questão dos meses do ano judaico, não é? Que a gente fala ano judaico, mas é o ano da Torá. Nós colocamos judaico porque foram judeus que guardaram isso e a gente só tem a Torá por causa de muitos tzadikim que sofreram muito para manter essa Torá de pé. Se dependesse dos gregos, né, a gente sabe que não teria mais nada disso. Muito bem. Então, veja, esses tempos que são apontados, vocês poderiam me dizer, algum de vocês, por que são apontados esses tempos? Nas festas. Sim, são as festas, mas por que existem as festas? É uma forma de trazer as forças das divindades para perto de nós. Sim, de uma certa forma, sim, é verdade. Mas vamos analisar isso de uma outra forma. Nós somos uma árvore sefirótica. Quer dizer, se somos uma árvore sefirótica, podemos estar configurados em dois aspectos. Ou estamos na árvore do bem e do mal, ou estamos na árvore da vida, que é a Torá. A árvore da vida, que é a Torá, muitas vezes é muito mal interpretada, né? A gente sabe disso. Geralmente, por quê? Porque a gente tem já, não naquele primeiro nível, quando a gente começou a estudar o Zohar, agora a gente já tem uma percepção maior, que tem coisas que estão acontecendo dentro de nós seríssimas, não é? E que tudo isso, o mal ou o bem, é o eterno. Nós, né, às vezes não fazemos aquela parada, nós fazemos um projeto, e de vez em quando a gente tem que dar uma parada para descansar, se é um trabalho manual, se é um estudo, a gente tem que parar para refrescar a mente. Seja lá o que for, sempre nós temos que dar aquela pausa, não é? E assim também são os aspectos da Torá. Assim como a pausa acontece, vamos aludir aqui uma construção de uma casa, você tem que tomar um fôlego em alguns momentos, vão ter momentos que os trabalhos vão mudar, né? Primeira etapa, você faz sapata, na segunda etapa, que você fez essa sapata, você constrói ali, não a base, não é, de onde você vai levantar os tijolos, não é? Então, essas são as vigas da casa, a separação dos cômodos. Então, a separação dos cômodos, e aí, assim sucessivamente. Em cada parte e etapa dessa caminhada, você vai estar num estágio diferente. As forças envolvidas no trabalho vão ser diferentes,
o tipo de material usado vai ser diferente. Assim também é na espiritualidade. Tanto é que a Torá começa com a construção, com a letra Beit, a construção de uma casa. Às vezes, nós direcionamos essa construção, né, não que não possa ser muito bom trabalhar em conjunto, construindo algo, mas levamos isso para o externo, mas isso é internamente. E qual é o fator aqui? É que essa casa ela precisa de processos. E esses processos, eles só podem funcionar quando a gente vai começar a construir a casa. Olha, a gente começa às 7 horas da manhã, que é o natural. Estou usando aqui uma explicação dentro do nível de entendimento do trabalho no nosso país. Olha, você começa às 7 horas e você vai até às 17, que é o natural, tira uma hora de almoço. Alguns vão até 10, 12 horas, meia-noite. Tem pessoas que têm estrutura para isso. Veja, mas existe ali um tempo, veja, o tempo onde você vai poder se movimentar e construir aquele imóvel. Então, a estrutura da Torá é essa mesma. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, a Morá Patrícia, e eu falei, veja como que é a coisa, né? Nós tivemos beites, etc. Tem também as sinagogas. Ninguém vai para as rezas todo dia de madrugada. Mas quando chega o dia de Yom Kippur, todo mundo vai. Quando chega Rosh Hashanah, Yom Kippur vai mais porque o medo é maior. Mas quando chega Rosh Hashanah, as pessoas também vão. Pessa, todas as festas ficam bem lotadas. Todo mundo para os seus afazeres, etc. E também no Shabat. No Shabat, algumas pessoas vão também. O fato aqui é que se nós imaginarmos uma construção, de fato, por mais proeminência, mais energia que tenha naquele momento, e a gente só vá naqueles momentos, o que vai acontecer? Quem movimentou o material, quem trouxe os tijolos, quem é que fez né? Alguém tem que ter trabalhado ali. Se não foi eu, quem é que trabalhou? Se eu não construiu, quem vai construir? Já visto que agora a gente está falando dessa casa interna. Então, eu preciso construir os horários, eu preciso construir o tipo de material, e quando se trata de algo na área, não é mental, o material é mais complicado, porque cada ser humano vai ter uma configuração já de natureza do que ele é, mas também daquilo que ele absorveu e aquilo que ele procurou absorver. Então, ele começa num processo, não é, que é supernatural para o ser humano, num determinado local, numa determinada religião, ou não, num determinado grupo, ou não, vai depender do masal da pessoa, e depois ele tem que vir para reconstruir a Torá. Quando ele já chega lá dentro da Torá, ele já tinha ali, em outro nível, construído todas as bases e até terminado a sua casa ali dentro daquele outro entendimento. O que ele via no outro entendimento é que a casa não estava muito agradável, ele não se movimentava muito bem pelaquela casa, né? Ele estava ali muito distante da realidade do que realmente, e aí eu digo, escrito dentro da Torá e através da lente dos nossos sábios. Porque se nós pararmos para pensar, a Torá ela foi escrita, ela já deveria ter resolvido o mundo. Por causa da idolatria, ela foi misturada. Mas se ela foi misturada, por que que ela não trouxe em períodos anteriores a salvação para o mundo? Porque tudo já não foi consertado. Veja, justamente porque as pessoas não entenderam todo o processo da Torá. E aí você pode perguntar, nós já entendemos? Ainda não. Ainda não. Sabemos parte do processo, porque temos de convir que nós estamos no corpo, uma alma dentro do corpo, que quando a gente acabar de completar o processo, nós não estaremos mais aqui. Assim foi com Ari. Mas a pergunta que fica, e a própria argumentação da religião veja, o Ari foi mexer lá com a cabala e morreu jovem.
né? Poxa, veja. Então a ideia não é ir para os céus ou a alma se ligar ao eterno. A ideia aqui é viver muito aqui, é ter muito dinheiro aqui, é conseguir muita coisa aqui. Aunque não seja possível, não estou falando disso, porque nem depende de religião para você ser bem colocado, né, socialmente, culturalmente, né? Não precisa de religião, porque senão as maiorias das pessoas que têm condições financeiras não seriam pessoas que não creem no eterno. E isso, o Terlim 49 fala sobre isso. Muito bem. Se existem tempos apontados, festas, horários, o que vai acontecer nesses momentos? Eu vou receber uma energia extra. Mas, para mim receber essa energia extra, eu tenho que estar com a minha casa montada. A luz tem que chegar em todos os cômodos. Mas vamos lá, que existe um curto-circuito, que é exatamente assim que se chama na Kabbalah, de um certo cômodo, ou seja, o quarto das crianças, o quarto do casal, o quarto de hóspede, a cozinha, a sala, o banheiro. Algum desses ambientes está sem luz. Por quê? Houve um curto-circuito. O curto-circuito não vai deixar a luz chegar naquele cômodo. Não tem como você botar uma lâmpada num bocal e ali você, não é, ativa ali a tomada e acende. Por quê? Os fios, e diga-se agora, os fios são os condutores da árvore sefirótica, estão todos queimados. Por que eles estão queimados? Ou às vezes o fio nem foi passado ainda, porque não souberam construir as coisas. Não tiveram cuidado com os horários, não tiveram cuidado com os tempos apontados. E quando tiveram cuidado, não entenderam. Não entenderam as conexões. Não entendiam o que eles estavam fazendo ali. E muitos de nós fizemos festas assim. Ah, hoje é pizza, vamos assar um cordeiro, vamos fazer o prato. E muitas vezes, eu falo porque eu vivi muitos anos isso, você nem sabe que aquilo ali são planetas. Você acha que aquilo ali realmente é a configuração do pessoal que estava ali no Egito, né? E você come tudo aquilo com aquela simbologia, pega água salgada, pega ali as ervas amargas, pega sem saber realmente o que está se falando ali. É lógico que você faz isso inocentemente, não é? Não há assim, estou fazendo isso por mal, mas é algo por falta de conhecimento. Então você fez tudo aquilo ali inocentemente e muitas vezes a coisa não dá resultado. Se não desse resultado, a gente não teria um monte de sinagogas aí, e aí não digo sinagogas, né, que são de famílias judaicas, mas sinagogas aí que vão abrindo e vão fechando, pessoas que se dizem judias e depois não são mais judeus. Veja, alguma coisa nesse processo aí não está dando certo. Por quê? Priorizaram mais, não é? Querer ser judeu, priorizaram mais um povo do que o próprio Eterno. Trouxeram para dentro de si uma organização política e uma organização dentro desse mundo. E aí o que a gente faz? Não construíram todas as madrugadas a Torá. Não estavam aqui todos os dias estudando. Não estava aqui todos os dias. Por quê? Se eu não sigo toda a temporalidade da coisa, eu não vou conseguir chegar lá com algo montado, ainda que eu imagine que eu esteja. Eu não tenho toda a configuração, eu não entendo tudo. Eu nem cheguei ao nível de saber que, poxa, eu tinha que acordar de madrugada, eu tinha que acordar em Hatzot, e que eu tinha que estudar a Torá durante a madrugada. Para quê? Aqui você pega força, ou não, ou não. Se nós prestamos atenção nos shiurins, no que está sendo falado, no que colocamos em prática, isso tem uma grande validade.
E se aprendermos e não colocarmos em prática, não tem validade nenhuma. Lembrando ainda que colocar em prática não é fazer a coisa tecnicamente. Por isso existem muitas proibições dentro da Torá. E essas proibições são exatamente sobre questões muito profundas, né? Por isso que a Torá fala. Temor, então aquele erro vai vir sobre mim. Por exemplo, eu posso acreditar que Lachon nenhum. Falo, ensino, e continuo fazendo Lachon Hará. O que é Lachon Hará? Falta de amor. Quem gosta que alguém faz mal desse irmão? Quem gosta? Não é uma das piores sensações que tem? Não é? Não é? Quando alguém está falando mal de você, seja de um defeito físico ou de alguma coisa assim, você não se sente incomodado? Não é? É isso que nós sentimos, não é? Então, como é que nós falamos dos defeitos das pessoas? Tá vendo? Então, isso é uma falta de amor. Por mais sinuosa que seja a comparação, se não for para ajudar, eu posso falar assim, ó, fulano de tal precisa seguir esse caminho, vamos ver uma solução aqui para ele. Agora se eu chego, ih, o fulano de tal é gordinho, o fulano de tal é baixinho, o fulano de tal é careca, né? Ih, olha só, a perna é torta, olha lá, o olho dele é assim. Veja, só são coisas do lado ruim. E existe até uma brahá para quando você vê uma pessoa diferente, que você agradece a Deus por ter criado seres diferentes. Eu posso também falar na internalidade do outro, eu posso julgar o outro, eu posso criar uma história em cima do outro. E tudo isso, tenham certeza que ela honrará. Se eu participo desses processos, eu certamente não receberei o Olam Rabá. Veja, a boca ela começa a falar mal, começa, né? Falar mal também não é falar a verdade. Ó, cuidado que esse cara rouba, ele já me roubou. Se ele está recuperado, não, não sei, ó, mas não deixa entrar não, que ele vai te roubar. Isso ela honrará não, informação para proteger o outro. E se eu não falo e ele rouba, eu vou participar também, vou receber ali do castigo. Tudo isso é um grande equilíbrio. Tudo bem. Então, se eu quero realmente saber o que é Torá, se eu quero realmente saber o que é o eterno, eu tenho que fazer o quê? A minha parte. Eu tenho que tirar o peso do meu pé, eu tenho que ir buscar, não é, o atendimento, se for necessário, ou fazer o curativo, depende do estrago que foi feito. Mas se eu não tomo ação, não, algo caiu no meu pé, eu deixo. Aí eu também falo mal da situação porque eu não entendi que aquilo se caiu no meu pé, é porque eu tinha que passar alguma coisa, por mais incrível que pareça e por menos que eu entenda. Então eu não fico acusando a causa, os efeitos, porque se aconteceu foi Deus que permitiu. E quem sou eu para julgar o eterno? Na verdade, toda a história que é criada no nosso entorno é para a gente poder criar uma outra história. Então, a partir desse momento, Deus te dá uma caneta. Você decide qual vai ser o começo, o meio e fim. Aí, eu nem digo da história da vida, mas desse capítulo. Ou dessa página, sabe-se lá. Como que você vai escrever isso? Você chega lá, algumas pessoas falam, fulano de tal é isso. Filho de não sei de quem, vai não sei para onde, não sei o quê. Tá pensando que eu sou o quê? Mas o Eterno ele resolve, mas aí é outra coisa. Poxa, aqui, e aí quando você vai ver a página daquela pessoa, daquele dia tá cheio de Lashon Hará, tá cheio de coisa ruim, cheio de sentimentos negativos. Olha tudo que aquela pessoa construiu
depois de estudar Torá, Cabalá. Mas se ela decide entender os processos, fala, não, Deus mandou isso aqui, deve ter um porquê. E o porquê, certamente, se Deus é criador e ele é justo, aí a palavra justo não pode ser só vista sobre um parâmetro daquele justo que a gente conhece. Se ele é justo, então tem um porquê. Deixa eu extrair da minha internalidade o porquê isso está acontecendo. Por que que eu dei a topada? Por que que algo caiu no meu pé? Por que isso me atrapalha ou isso me fortalece? Isso me leva para o bem ou isso me leva para o mal? Vai depender. Algumas pessoas tiveram um estresse muito grande na sua vida e se tornaram pessoas muito melhores. Existe um programa que fala que as pessoas que de repente estavam no auge da sua carreira, tanto financeiramente como profissionalmente, a família estava maravilhosa, tinham de tudo. E surgiu uma doença, um câncer, etc. E a pessoa, então, ela viu o mundo de outra forma. E você vê as pessoas dando entrevista, tipo assim, agora eu me libertei de muita coisa que eu não precisava. Eu sei que eu vou embora. E até no final do documentário essas pessoas não estão mais vivas. Mas eu me aproximei mais de Deus. Eu percebi alguma coisa que eu não estava percebendo, alguma coisa estava me desorganizando a minha vida. O fato é que as pessoas não entendem que cada um está num processo espiritual. Dentro desse processo espiritual, nós temos um especialista em ratoeiras. Por que ratoeiras? Na ratoeira, é natural, a gente vê aí nos programas, eles botam um pedacinho de queijo. Até hoje eu não sei por que que eles falam que rato gosta de queijo, né? Mas lá é o pedacinho de queijo. O queijo é colocado, a armadilha está ali, tudo é muito apetitoso para o animal que vai chegar ali. Hoje existem outras armadilhas, a gente sabe que existe aqueles papéis, né, o plástico, que quando o animal pesa ali, dependendo, independente do tamanho, a cola, ele fica agarrado. E quanto mais ele se movimenta, mais agarrado ele fica. Já a ratoeira, ela sentencia o animal ou à morte ou um sofrimento muito grande, porque a ratoeira pode bater no meio do bichinho. Ah, Maria, mas é um rato. Não, é um ser, uma criatura. No meio do bichinho, e ali ele pode ter uma morte horrível por sufocamento. No caso, é bom. Essa ratoeira, ela é armada justamente para capturar alguém, não é? Ou um ser, na verdade. E essa ratoeira, a todo momento, está na nossa vida. Mas, qual é a ratoeira? Nosso ego. Como nós vemos as coisas, onde buscamos informações, como estamos construindo, por que e para que estamos construindo. Se desejamos coisas nesse mundo, ou se desejamos coisas do mundo espiritual, se desejamos muito nesse mundo e para que desejamos muito, no final, é dito no Terrilim 49 que não é para invejar os ricos. E lá vai falar um monte de coisas, etc. E fala até que Davi não entendeu muito bem, como muitos de nós não vai entender isso, né? Porque nós fomos sentenciados, intelectualmente somos sentenciados, intelectualmente a todo dia, desejar ter mais do que precisamos. Mas quanto mais, por exemplo, vamos desejar ter mais do que precisamos, mais nos escravizaremos. Precisaremos de mais tempo de trabalho, precisaremos sentenciar mais horas de estudo de Torá à morte. Por que morte? Porque não vai ser estudado a Torá. No início, aquele queijo na ratoeira parece muito bom. Olha, a gente está falando aqui, gente, deve se perceber um aspecto da coisa, mas eu espero que vocês criem tentáculos em todas as áreas da vida, né? Em todas as áreas do que você acha. Veja, quando eu citei aqui que tinham pessoas, não que é errado, perceba isso, não que é errado,
profissionalmente equilibradas, socialmente, culturalmente, com a família maravilhosa, e foram levadas. Tiveram um tempo, talvez não a nível de Torá, ou seja lá o nível que é, quem sou eu para julgar qualquer coisa, de fazer uma reflexão de que isso aqui não é para sempre, não. E que naquele momento chegou o ponto final da vida daquela pessoa, ainda que ela esteja ali naquele processo, ela não sabia se ia ser 2 dias, 3 dias, um mês. Os médicos tentam dar um... E no final, ainda foi dada a chance para essas pessoas perceberem. Tá? Existem uns que não aceitam. Não, por que eu vou morrer? E entram em desespero. Qual é a ideia aqui? Quando chegar esse dia, quantos dias de Torá você estudou? Quantas páginas bonitas você escreveu? O quanto, se Deus é amor, se Deus é doação, quanto de amor e doação tem dentro de você? O quanto, imagine uma chuva de dinheiro, uma chuva de alguma coisa, e você está ali com aquele, né? Pegou aquele saco, encheu, agora eu vou me dar bem. O quanto você faz isso? O quanto você acredita em Hashem? O quanto você bota ele à frente das suas coisas? O quanto realmente nada, às vezes, é conversa fiada, porque quando o nosso ego nos engana. Não, eu creio em Hashem, meu Deus, tem gente que chora, lê 1000 terrilins por dia. Aí tu vai conversar, diz um pouco com a pessoa. Ah, mulher, tô passando por isso. Poxa, eu não tô como eu queria estar. Poxa, eu tô sofrendo. Caramba. Gente, lógico que há sofrimento. Isso aí, se falar que não existe, é loucura, mas o sofrimento é nosso próprio ego. Não tendo aquilo que ele acha que vai fazer a gente feliz, que na verdade quem vai fazer o ser humano feliz é Deus. Mas para se ter Deus não se paga nada. Deus só pode ser achado, não comprado. Ele só pode ser encontrado pela via do coração, do amor. Mas como que eu posso, pelo amor de Deus, falar de amor quando o tempo todo minhas palavras são negativas, são acusadoras? Isso significa que Deus não está comigo. Elohim pode estar, Deus não. Que ao próprio tempo, ao invés de gastar e investir na minha evolução interna, eu estou procurando atacar os outros. Estou procurando ver o defeito dos outros, o que não tem nada a ver. Se eu não puder ajudar, falar, nem me intrometer. E aí existe essa percepção, se Deus é o Criador, Ele está criando toda a tua história, Ele está te testando. Ele está ali vendo se você vai escrever. Ah, amanhã, não é? Moré André vai escrever diferente. Aí a gente começa a história. Pô, mas Deus também, tu fez isso comigo, né? Poxa vida, meu Deus, eu vou guardar isso pro resto da vida. Não, eu vou deixar. Não. Ah, Deus, o Senhor fez isso comigo. Me perdoa e me ajuda a encontrar da onde está vindo essa doença, esse processo que eu estou passando. E amanhã, mesmo com isso, eu vou falar, Deus, obrigado pela vida que tu me deu. A complexidade da vida, obrigado. Obrigado, porque todo dia, independente de eu ser como eu sou, o Senhor está me dando mais um dia de vida. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor não vai me dar nem menos e nem mais. O Senhor não vai me dar o bem pelo mal que eu faço. Tá vendo? Não vai me dar o bem pelo mal porque eu faço, porque se Deus me der o bem pelo mal que eu faço, ou pelo mal que eu sou, eu não conserto o mal dentro de mim. Mas o Senhor vai ser tão honesto comigo que quando eu estiver no mal, o Senhor vai me dar o mal para que eu possa sair desse mal. Justiça. Não me dê nem a mais e nem a menos. Pelo contrário, deixa guardado para que eu possa ter méritos perante ti. Porque só você é meu amor.
Só você pode criar a minha vida. Só o Senhor pode fazer essas células funcionarem dentro de mim, pode fazer os processos para consertar a minha vida vir, porque se os processos não vierem, e aí eu tenho que ter uma caneta na mão para criar o meu massar, uma tela. Então, todos os dias. Ah, você tem um palavrãozinho ali, né, de reclamação. Ah, mas pô, caraca, vai. Conserta. É difícil. É difícil, porque no meio dessa história eu tenho meus sentimentos, meus pensamentos e tudo aquilo que está encoberto pelo Yetzirah dentro de mim. E talvez com a ajuda de forças externas, de almas, espíritos externos que estão ali no teu ouvido a todo momento, mostrando tudo que é ruim da vida e você não vive. E você não consegue chegar a Deus, porque chega no meio da página, ou talvez nas primeiras partes da página, você já escreveu um monte de coisa ruim. Ah, mas eu não consegui isso. Ah, Deus, eu quero isso. Mas você não entende que Deus ele já está te dando o que você precisa. Mesmo que seja o peso no pé, que você tem que tirar para ir para o próximo processo. Veja, nós não precisamos e não podemos ficar ancorados. Nós temos que ser proativos, reagentes, mas proativos para o bem, reagentes para o bem, e entender que tudo está na mão de Hashem, e que se o mal chegou até mim, era necessário. Mas agora, se eu fico com peso no pé ou se eu sigo adiante, se eu entendo a construção dessa casa, se eu entendo os horários apontados, se eu entendo tudo isso, já é outra coisa totalmente diferente. No final, segundo o Zohar Kadosh, você vai chegar na presença de Hashem e vai ser exigido de você. Cadê a Torá? Qual a Torá que você estudou? Olha, eu estudei uma Torá que Moshe matava 3.000 homens por causa de idolatria. Eu estudei uma Torá que, sabe, eu via todos os pecadores. Olha quantos pecadores tem no mundo. Eu estudei uma Torá que me levou a apontar o erro de todo mundo. E vão ter aqueles que vão provar que um réptil é kosher. Por quê? E eles vão falar assim, olha, Hashem, essa pessoa não está comendo essa comida aí, mas é porque ele nasceu lá na Ásia. Na Ásia não tem essas coisas. Lá a carne de porco come solto. Talvez até carne de cachorro, né? E aqui daqui, não, tadinho. Meu cachorro, eu não passei pela fome que ele passou. Lá eles comem lacraia. Eu não passei, eu não estou lá, eu não estou na configuração deles. E aí, não, que povo imundo. O Eterno vai falar, ué, você criou alguma coisa? Eu criei todas as pessoas e cada um vai estar onde eu quero que esteja. Acabou. Me preocupei demais com coisas externas e não me preocupei com o meu interno. Agora, quando eu chegar lá, e aí, como é que foi? Conseguiu cumprir a Torá? Aí você vai olhar assim, meu ego era muito grande. Putz, tem alguns aí que acham até que era a reencarnação de Hitler, né? Cara, foi difícil, hein? Yetzirah, todo o lixo que a idolatria deixou dentro. Meu Deus, como foi difícil. Mas, Deus, eu queria falar uma coisa para o Senhor. Muito obrigado por tudo. Poxa, o Senhor não deixou eu ter, deixou de me dar força um dia para me estudar a sua Torá. Tinha dias que eu não compreendia, como nossos sábios várias vezes discutem, em vários versículos vão discutir para sempre que a Torá é algo que não é desse mundo, mas no final eu entendi. Passei por todos os processos, soube ali aproveitar cada grama do processo que você mandou. Fiz uma reflexão sobre como é complexo a vida que tu me deste e como todos os processos internos se apresentavam diante de mim. Teve horas, assim, que eu duvidei de ti, mesmo não duvidando, porque eu falava que eu cria em ti, mas quando a situação se apresentava, eu logo queria levantar as minhas armas
e matar todo mundo, destruir verbalmente. Na verdade, é difícil amar como o Senhor ama, que dá vida para o assassino, para aqueles que eu não gosto, os homossexuais, ou outras pessoas, ou talvez pessoas que eu achasse que não estavam. O Senhor ama todas as pessoas, até as negativas. O Senhor dá sol, o sol brilha sobre todos. Eu sou meio seletivo, né, Deus? Eu sou meio seletivo. Meu sol não brilharia para todos, minha água não seria para todos, mas também eu não sou o Criador, né? É diferente, né? Mas Deus manda que nós sejamos uma imitação dele. Tudo isso para chegar, mas preste atenção, para chegar no nível de ser como Deus, ser um homem-anjo, é preciso tempos apontados, horários pré-determinados, uma limpeza na nossa lupa e entender que não existe outro Criador. E toda a história, por mais estranha, e todo ser, por mais estranho, e toda coisa, por mais estranho, ainda que eu não encontre dentro da minha lógica, tudo é para o bem, porque para Deus não tem diferença. Ou as pessoas vão chegar a Torá pelo bem ou vão chegar pelo mal, mas que vão chegar, vão.